tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre os leucócitos, isso mesmo, tecido sanguíneo. Pessoal, essa é a nossa segunda aula. A primeira eu falei sobre o plasma e as hemácias, então já quero te convidar a assistir essa aula, porque lá eu reservei vários pontos bacanas para você que está estudando no vestibular. Bom, na aula de hoje, como vocês puderam ver, a gente vai estar falando sobre leucócitos, tá? Os leucócitos, galera, são células de defesa, isso mesmo, são células que combatem agentes infecciosos diversos. Eles são importantes para poder combater esses agentes e evitar que a gente venha ficar doente. Essa é a intenção, esse é o objetivo dessas células. Porém, eu preciso te falar sobre a origem dela, tá? Em relação à origem, ela é originada na medula óssea, medula óssea vermelha, onde forma todo o sangue. E lá existe um tecido especial, chamado tecido hematopoético. Esse tecido, galera, é chamado de tecido hematopoético mieloide e tecido hematopoético linfóide. Ele é dividido assim para te mostrar a origem dos leucócitos. O tecido hematopoético mieloide, ele forma 4 dos 5 leucócitos, isso mesmo, 4. São eles o basófilo, o eosinófilo, o neutrófilo e o monócito. Já o tecido hematopoético linfóide vai originar o linfócito. O linfócito é separado porque ele pertence também ao sistema linfático, onde você tem aí o baço, as amígdalas, temos o timo, ou seja, órgãos linfáticos. Por isso ele tem uma origem diferente. Isso é importante porque algumas questões questionam isso lá no vestibular, beleza? Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, a importância de como você deve identificar essas células durante as questões. É importante que você fique atento com relação aos pontos que eu destaquei nessa aula. Elas fazem parte de muitas questões e eu quero te aconselhar a anotar cada uma delas. Tudo bem? Então vamos primeiro identificar aqui todos os leucócitos. São 5 tipos, certo? Temos aqui o neutrófilo, que também pode ser chamado de neutrófilo segmentado. Temos desse lado aqui, ó, o eosinófilo e o basófilo. Além do monócito e também o linfócito. Uma classificação que deve ser feita é que quanto à granulação, ou seja, a granulação são substâncias presentes no citoplasma dessas células, mas não de todas. Você vai encontrar grânulos nos neutrófilos, como você pode observar, são essas estruturas pequenininhas aqui espalhadas no interior dela, e é bem fininha. Você vai encontrar também no eosinófilo, e você já percebe que os grânulos são um pouco maiores, e nesse caso aqui são tingidos em laranja, avermelhado, tá? E aqui, ó, o último, né, que também é granulócito, que é o basófilo, onde os grânulos são muito grandes. É uma característica interessante aí quanto ao tamanho desses grânulos. Essas 3 células que possuem grânulos, tá, são classificadas como granulócitos, tudo bem? As outras duas, o monócito e o linfócito, como você pode observar, não há grânulos em seu citoplasma. Então são classificados como agranulócitos, ok? Como você pode identificar a importância desses grânulos. Esses grânulos presentes nessas 3 primeiras células que eu citei, eles são lisossomos. Pessoal, lisossomo é uma organela citoplasmática. Ela tem um papel fundamental na digestão intracelular, ou seja, quando a célula digere alguma substância dentro dela. Isso já foi cobrado muitas vezes. Fica atento a isso, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar aqui pelo neutrófilo. Pessoal, o neutrófilo é a célula mais abundante entre os leucócitos. 70% dos leucócitos são apenas constituídos de neutrófilo, tá? É uma célula extremamente numerosa na nossa circulação. Ele possui uma estrutura muito interessante que é chamado corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr, para que você consiga identificar, é essa estrutura aqui, tá? Aqui você tem, ó, a membrana que envolve a célula, a membrana plasmática. Toda essa parte interna aqui você vai chamar de citoplasma, é uma célula. E isso que você está vendo em azul aqui, ó, segmentado, ou seja, dividido, é o núcleo. E aí pode haver nesse núcleo também a presença de uma estruturazinha bem pequenininha, bem compactada, que é o chamado corpúsculo de Barr. Pessoal, o corpúsculo de Barr nada mais é do que uma cromatina, ou seja, um material genético muito compactado, presente somente nessas células. Mas eu quero fazer uma observação, somente nessas células do sexo feminino, isso mesmo, não está presente nos neutrófilos do homem, só apenas das mulheres, tá? Isso é importante. Outra coisa importante em relação a essas células está relacionada aqui às infecções. Pessoal, os leucócitos são células de defesa, veja bem, todas elas são células de defesa.
Se caso o seu corpo venha a ser agredido, invadido por um vírus, uma bactéria, um protozoário ou qualquer outro tipo de agente infeccioso, essas células elas vão aumentar a sua população. Quando elas aumentam a sua população em número, ou seja, aumenta o número de leucócitos, você chama isso de leucocitose, tá? Então a leucocitose é o aumento do número de leucócitos totais, assim como a leucopenia é a diminuição do número, tudo bem? Isso é importante para que você saiba que uma determinada questão está falando de número, tá? E aí o que é interessante você identificar que se houve uma leucocitose, você já pode fazer a seguinte afirmação: existe uma infecção acontecendo. Mas como é que você vai saber se essa infecção ela é viral ou ela é bacteriana, por exemplo? De acordo com os tipos de leucócitos que vão aumentar mais na circulação. Aumentam todos eles, mas sempre tem um que aumenta mais. E nesse caso aqui do neutrófilo, quando ocorre um aumento considerável, né, dos neutrófilos, significa dizer que essa infecção ela é bacteriana. Isso mesmo, é uma infecção acontecendo por uma bactéria, tudo bem? Então, lembre-se dele como relacionado às infecções bacterianas. Além disso, o que a gente pode estar percebendo? A defesa que ele realiza é uma defesa específica, por fagocitose, ou seja, ele vai lá e come a bactéria. Ele engloba a bactéria e digere ela dentro dele. Lembra que ele tem lisossomos que realizam digestão? Esse é o processo. Então, essa é a forma de combate. Isso vale a pena você anotar, tudo bem? Está relacionado com processos inflamatórios. Exatamente. Toda vez que você tiver processos inflamatórios, exemplo, vamos supor que eu corte a ponta do dedo. Eu me cortei. Então, eu tenho aqui uma lesão, vão cair bactérias nessa lesão, porque você tem bactérias espalhadas por toda a superfície da sua pele. E aí, o que vai acontecer? Com a entrada dessas bactérias, vai haver ali, então, a liberação de substâncias químicas, de agentes químicos, que vão alertar os leucócitos. Pronto, houve uma lesão. Os primeiros leucócitos a chegar nessa região que foi lesionada serão os neutrófilos. Eles são os primeiros a chegar. E eles vão, então, começar a realizar um combate por fagocitose, como a gente viu. Mas eles também produzem uma substância chamada pus. Exatamente, o pus, que a gente às vezes identifica em algumas lesões, indica que está havendo ali um processo inflamatório. Por isso que ele está relacionado a processos inflamatórios. E esse pus produzido por eles é justamente para impedir ali o movimento bacteriano. É uma forma de defesa, mas ao mesmo tempo está indicando que há uma infecção acontecendo naquele local. Tudo bem? Então isso é importante, tá? Só quero destacar para vocês também que a inflamação, vamos dizer assim, a inflamação você consegue percebê-la por meio de 4 sintomas muito recorrentes, tá? Aumento de calor, vermelhidão, dor e inchaço. Essas são as características que marcam o processo inflamatório, sempre assim, ok? Vamos falar agora um pouco da nossa outro leucócito, o eosinófilo. Como você pode observar, ele tem um número de lóbulos aqui, ó, lóbulos, ou seja, os segmentos do núcleo é menor, enquanto ali tem 3, aqui você vai encontrar apenas 2. Você vai perceber também que os grânulos são maiores e são avermelhados, é uma característica dele, tá? Isso tem uma relação com uma substância que ele produz. E o eosinófilo, ele tem um número bem maior com relação ao segmentado, tá vendo? Ele varia entre 3 e 5% nos leucócitos totais, tá? E ele está relacionado aos processos alérgicos, isso mesmo, uma rinite, uma sinusite, por exemplo, tá? Processo alérgico de forma geral. Você vai ter um número desse cara aqui muito aumentado, lembra? Ele vai aumentar mais do que os outros, indicando que há uma alergia acontecendo. Além disso, pessoal, infecções parasitárias. Pensem em vermes, pensem em protozoários. Esse cara vai aumentar muito, mais do que os outros. E é aí que você começa a interpretar que quando a infecção é bacteriana, esse cara vira referência, o neutrófilo. Quando a infecção é por verme ou protozoário, o eosinófilo vira a nossa referência. Deu para entender? Essa é a forma que a gente vai interpretando as questões, tudo bem? E aí, ó, além dessa forma de você interpretar com relação às infecções, ele é muito rico em uma substância chamada fosfatase ácida. Essa substância está presente aqui, ó, nesses grânulos. Lembram deles? Então, esses são ricos. Então, toda vez que você tem aumento de fosfatase, é porque está havendo algum tipo de... ele é muito sensível, então está havendo algum tipo de processo inflamatório em algum lugar. Veja bem, as neoplasias, por exemplo, o que é neoplasia?
é quando você tem um aumento abrupto, ou seja, um aumento descontrolado de células em um determinado tecido. Em um determinado tecido, então, começa a crescer muita célula ali e cria ali uma massa, que muitas das vezes pode ser um tumor maligno. Então, essa célula começa, então, a liberar essa substância em virtude do quê? Da presença dessas células proliferativas. Para ser mais específico, toda vez que houver um aumento abrupto, ou seja, um aumento numeroso de células proliferativas em algum tecido e criasse uma massa em uma região determinada do corpo, essas células vão aumentar na circulação e vão direto para esse local para tentar combater essa proliferação. Então, elas combatem processos proliferativos de células descontroladas. Elas estão relacionadas a isso também. Anota, isso é importante, tá? Temos aqui o último grano nosso, o nosso basófilo, isso mesmo. Ó, em termos de número, é o menos numeroso. Chega a 1%, ele é mais raro, mas é extremamente importante. Por quê? Olha que interessante. Infecções parasitárias. Ué, professor, mas infecção parasitária não é eosinófilo? Os dois estão relacionados, tá? Os dois estão relacionados a alergias e as infecções parasitárias. Mas se você tivesse que optar por um, você colocaria da seguinte maneira. Se for alergia, você vai marcar essa alternativa. Se for infecção parasitária, você vai marcar essa alternativa, ou seja, o basófilo, tá? Tudo bem? Bom, ele produz duas substâncias, a heparina e também produz a histamina. Pessoal, a heparina é um anticoagulante. Evita que o nosso sangue perca o seu estado líquido e passe para um estado mais solidificado, meio gelatinoso. Tá? A heparina faz isso, evita a coagulação. Já a histamina é um vasodilatador, isso mesmo. Ele pega os nossos vasos e dilata para aumentar a circulação, para permitir que a fluidez do sangue ela ocorra de forma melhor e dessa forma ela não force o coração durante o seu batimento cardíaco. É muito importante, tudo bem? Ele também é importante por um processo que a gente vai fazer um link agora com dois leucócitos. Quando ele realiza a vasodilatação, as paredes dos vasos elas ficam mais esticadas, então ela fica bem fininha. Aí esse carinha aqui, chamado neutrófilo, consegue sair do vaso. Isso mesmo, ele sai da circulação e vai atacar o vírus ou a bactéria lá fora no tecido. Esse processo de saída de dentro do vaso para o tecido é chamado de diapidese, tá? Bom, então você viu que eles estão relacionados a infecções parasitárias, produz duas substâncias, uma anticoagulante, outra vasodilatadora. Falta então a gente falar agora do monócito. Pessoal, o monócito é a primeira célula entre as agranulocíticas, aquelas que não possuem grânulos, tá? É uma célula grande, com um núcleo ameboide, ou seja, toda hora surge o núcleo de uma forma diferente, tá? E está relacionado a infecções graves. Qualquer forma de infecção grave e mais crônica, o que é isso? Mais crônica, que dure por semanas e meses, esse cara aumenta muito na circulação. Vou te dar um exemplo, tuberculose. As pessoas tratam a tuberculose por meses, então, geralmente, as pessoas portadoras de tuberculose terão monócitos sempre aumentados, tá? Ó, realiza o combate por fagocitose, assim como o neutrófilo. Ele fagocita o agente infectante e digere dentro da célula, tá? E ó, olha que interessante. No sangue, ele é chamado de monócito, mas quando ele sai do sangue, sai da circulação, realiza a diapidese, que é a saída, e vai lá para o tecido, ele passa a se transformar em uma outra célula. Ele passa a se transformar em macrófagos, tudo bem? Linfócito. Pessoal, última célula. O linfócito é uma célula que você tem que lembrar dele logo em quê? Infecções virais. Isso mesmo, qualquer virose. Sempre que a pessoa estiver portadora de uma infecção viral, essa é a célula que vai explodir na circulação dela, indicando que está ocorrendo uma infecção e essa infecção ela é viral, tá? Eles produzem anticorpos. Aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Perceberam que a forma de combate do neutrófilo e a forma de combate do monócito é por fagocitose? Esse cara não. Ele produz uma substância chamada anticorpo, também conhecida como imunoglobulina. Grava isso, tá? Essas imunoglobulinas ou anticorpos, elas são responsáveis por eliminar o vírus, elas matam o vírus. Esse é o objetivo dele. Os linfócitos podem ser encontrados de duas formas, linfócito B e linfócito T. Diferença entre eles. O linfócito B produz o anticorpo, lembra? A imunoglobulina. O linfócito T, ele realiza a defesa de várias formas diferentes, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre leucócitos, tá? Espero ter conseguido contribuir aí para os seus estudos. Espero também que você
se inscreva no meu canal, né? Acione o sininho para receber as notificações em relação às aulas que eu vou estar colocando aqui na sequência. Ainda virá uma nova aula aí sobre coagulação sanguínea, ou seja, com participação das plaquetas. E me siga também nas redes sociais, tá? Facebook e Instagram, professor Alexandre Rodrigues. E eu te espero numa próxima aula. Até lá!